Joana de Ângeles, espírito, diz que há muita gente que é escrava da condicional. Eu só serei feliz quando... Eu só serei feliz se... E naquele tempo eu tinha uma colega. Naquela época, quando a mulher completava 30 anos, era muito ridicularizada. Porque foi publicado um livro de Honoré de Balzac chamado A Mulher dos 30 Anos. E por isso dizia que a mulher de 30 anos era uma balzaquiana. Era uma ofensa. Até saiu a música de carnaval. Faz muito tempo, nem eu me lembro, vovó é que contava. Pois bem, a minha colega estava com 29 anos. Estava no claro escuro, casa não casa. Sabendo que eu era espírita, disse: Divaldo, vou lhe pedir uma caridade. Você ora a Deus para eu me casar? Já imaginou se eu completar 30 anos? Balzaquiana, quem é que vai querer uma mulher balzaquiana? Eu fiquei com tanta pena, que a partir dali eu disse: meu Deus, coitadinha, dá um jeito dela casar. E orava, arranjou um namorado. Casou no dia do aniversário, 30 anos. E quando ela voltou da lua de mel, eu perguntei: então, está feliz? E ela disse: quase. Como quase? Você não me disse que na hora que casasse ia ser a mulher mais feliz do mundo? Pois é, Divaldo. Houve alguma coisa na lua de mel? Não, é que eu estou morando com minha sogra, não sabe? E a verdadeira felicidade, eu só serei feliz quando eu tiver minha casinha, a casinha própria. Você ora, Divaldo? Eu digo: oro, Pai nosso que estás nos céus. Então o governo apresentou aquele primeiro plano imobiliário, aquelas casas que não cabiam direito nem uma cama de casal, mas era uma casa. E o marido dela entrou no projeto habitacional da antiga Caixa Econômica, comprou uma casa. Quando ela veio ao instituto e disse: estou morando em casa nova, vou até fazer uma recepção para vocês. Nós éramos 8 colegas. A sala de jantar era tão grande que a gente não cabia os 8. Um tinha que ficar na cozinha, o outro no corredor, o outro na sala. Mas era a casa dela. Eu digo: agora você está feliz. Você já tem marido, você já tem casa. Está feliz? Quase. Eu só serei feliz mesmo quando tiver um automóvel. Você sabe, aqui fica longe, eu tenho que pegar 3 conduções. Você ora, Divaldo, para meu marido comprar um automóvel? Eu digo: vou orar sim. Claro, eu já vi que está dando certo. Pai nosso. Certo dia eu chego ao trabalho e a minha colega chega de automóvel. Não era um automóvel, foi um plano que o governo fez para um automóvel barato. O automóvel não tinha quase nada, era só a lataria e o motor, mas era um automóvel. Ela saltou de carro, eu saltei de ônibus. Então eu digo: não está certo, agora eu vou orar para eu ter um carro, nem que seja um carro de mão. Entramos no elevador, ela alegre disse: então, já tem marido, já tem casa, já tem carro, agora está feliz, não é verdade? Quase. Como quase? Divaldo, você veja, eu só serei feliz quando tiver minha filhinha. Eu estou programando ter uma menina daqui a 3 anos e 2 anos depois ter um menino. Porque até aquele tempo era Deus que programava, veio a pílula. Aí todo mundo começou a programar. Você ora, Divaldo, aí eu vou ser feliz. Eu oro, Pai nosso, são mais 2 espíritos para reencarnar e tal. Teve uma menina. 2 anos depois, um menino. Quando ela me convidou para ver o seu filho, as 2 crianças lindas, eu disse: agora, por favor, você está feliz? Quase. Porque veja, eu só vou ficar feliz mesmo quando meu filho for engenheiro da Petrobras e a minha filha se tornar psicóloga. Eu digo: não vou rezar mais, porque eu já morri. Ela era escrava do que não tinha. Então eu me lembrei de uma anedota que eu li no jornal, a história de Pafúcio. Era chamada A Família Feliz. Eram os quadrinhos que viu no jornal. Marocas era o tipo da mulher ideal e Pafúcio era o tipo do marido especial. Certo dia, Marocas passou numa loja e viu um vaso de cristal. E mulher adora coisa cara. Cristal, joias, essas bobagens. E ela era muito técnica.
ela começou a trabalhar a cabeça do marido, porque a mulher verdadeira não pede, ela insinua. Então o marido comprou o jarro e chegou em casa e disse: meu bem, olha o presente que eu lhe trouxe. Ela fez: meu Deus, ele adivinha meus pensamentos. Mas a felicidade de uma mulher é provocar inveja noutra mulher. Ela botou uma toalha na mesa, colocou o jarro, uma dúzia de flores, chamou a vizinha: Dona Margarida, venha ver o presente do meu marido. Dona Margarida veio e disse: meu Deus, que jarro de cristal lapidado. E aí Marocas ficou feliz porque a vizinha estava com inveja. Mas a felicidade da vizinha era provocar Marocas e disse: lindo, só que a toalha não é lá grande coisa, não é? Para um jarro desse, ela disse: eu sei, eu botei por botar. Quando a vizinha saiu, ela tirou o jarro e começou a trabalhar a cabeça do marido. Daí a um mês ele trouxe uma toalha da Ilha da Madeira, uma toalha de labirinto, ponto de crivo, em linho belga. Ela botou a toalha, botou o jarro, botou uma dúzia de cravos. Dona Margarida, venha ver que marido esse, olha a toalha que ele acaba de me dar. Dona Margarida disse: agora sim, o jarro está digno da toalha, mas os móveis, minha filha, são muito velhos. Ela disse: até nós já íamos mudar. E trabalhou Pafúcio. Por causa do jarro, Pafúcio teve que erguer mais um andar na casa, porque o jarro exigia toalha, que exigia mesa, que exigia jogo de cama. Então é a felicidade daquilo que não se tem. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom